palavra de Deus. Eu quero convidar aqui o Jefferson para trazer o pastor Jefferson para estar ministrando a palavra de Deus de Jefferson para Jefferson. Amém? Estará ministrando a palavra de Deus no nosso coração. Que os nossos ouvidos estejam atentos. Amém. Peço aos irmãos que estendam suas mãos para cá. Vamos abençoar o nosso preletor nessa noite. Oremos. Senhor Deus, eterno e maravilhoso Pai, Pai amado, Pai querido, primeiramente, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Pai, de estarmos, Senhor, na Tua presença, Pai. Senhor, nesse momento, Senhor, venhamos, Senhor, te pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, o nosso preletor, o pastor Jefferson, Pai, que ele venha, Senhor, trazer a Tua palavra em nossos corações, Pai. Que ele venha, Senhor, ter discernimento, Senhor, ao manusear a palavra, e que venha ser, Senhor, bênção, Senhor, palavra sua, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. A bênção, Senhor, que venha, Senhor, recair sobre a vida dele e a sua família, Pai. Isso é o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome do seu Filho amado Jesus, que reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor para a igreja. Se não fosse o cabelo, ninguém ia reconhecer a gente. Ele fala assim, nossa, 2 Jefferson. Amém, irmãos? Muito bom, né? Ouvir histórias boas, não é? História ruim ninguém quer ouvir, né? Histórias boas é bom demais a gente ouvir, a gente relembrar. E há uma história para ser construída, amém? Há uma nova história para nós construirmos juntos. E quando a gente vê esses jovens, adolescentes e tantos outros que já passaram por aqui, alguns que estão sentados aí nos bancos da igreja, vocês fazem parte desse grupo, amém? Vocês fazem parte dessa rede, porque nós servimos ao Senhor e procuramos servi-lo com alegria, não é? O Salmos de número 100, que a nossa igreja está trabalhando nesses 25 anos. Abra aí, por gentileza. Salmo de número 100, a gente vai ler. Glória a Deus. Salmo de número 100. Depois a gente vai para Timóteo. São histórias que são contadas e nós somos gratos por poder fazer parte, né? Eu me lembro, a Kézia perguntou assim, você foi líder quantas vezes? Eu falei, não, já perdi as contas. Porque às vezes era assim, Assembleia Geral, Departamento de Jovens e Adolescentes, ninguém levantava a mão. Aí eu falava, eu vou. Aí passava 6 meses, falava, estou saindo. Não aguento, não consigo, não sei fazer isso. Por quê? Era muito novo, inexperiente, né? Eu me lembro que uma vez assumiu o grupo, não sei se era de jovens e adolescentes juntos, mas foi eu e o nosso amigo Claudinho, para quem não conhece, o Pezão, né? Pezão, eu vou te ajudar. Eu falei, misericórdia, Pezão. Aí passou um tempinho, a gente saiu logo. Mas por quê? A gente queria ajudar. E a gente pedia, como a nossa idade era muito pouca, muito imaturo, crescendo na presença do Senhor, né? Não sabíamos lidar com algumas questões, não sabíamos lidar com algumas situações que hoje, olhando para trás, eu falei, fazia tudo diferente, né, pastor? Se o pastor tivesse a cabeça dele hoje, de 25 anos atrás, era tudo diferente. Até nas nossas vidas, né? Se você hoje, Salomão e Elane, com 35 anos de casado, talvez não cometeria alguns erros do passado, né? Eu hoje, irmãos, com 25 anos de Ministério Cristo Chama, amém? Não cometeria alguns erros do passado. Então, a nossa vida ela é assim, é construção, construir. E quando a gente constrói, muitas vezes eu olho para minha casa, a minha esposa, ela idealizou uma casa e hoje ela já fala assim, quero trocar isso aqui de lugar. Né, pastor? As mulheres, eu acho que a maioria são assim, né? Tem alguns homens também que são construtores, né, que gostam. Vamos quebrar essa parede? Tem casa que não está pronta até hoje, depois de não sei quantos anos aí de casado, ainda muda a janela de lugar, a porta de lugar, ainda estão procurando melhorar algumas coisas, esse piso aqui já não está mais legal, vamos trocar aí.
Por aí vai, irmãos. Então, são construções que a gente tenta construir ao longo da nossa vida, e no reino de Deus não é diferente, até porque o próprio Deus, Ele deixou muitas vezes o homem pagar pelos seus próprios erros. Pensa em você, em Moisés, quando ele desce do monte com as tábuas da lei, 40 dias, 40 noites em jejum, sem comer e sem beber nada. Ele olha para o povo está totalmente ao avesso, construir um Deus novo. O que Moisés faz? Quebra as tábuas de pedra que o próprio Senhor escreveu. Aí Deus vai olhar para Moisés e vai falar assim: rapaz, o que tu fez? Sabe qual vai ser a consequência, Moisés? Tu vai subir o monte de novo, e agora você que vai escrever. Ou seja, eu já vi alguém lapidando, né? Alguma coisa assim, com pedras, com rochas, com gelo, e é um trabalho, irmão. Imagina ele escrever tudo de novo. Agora Moisés escreve, porque para Deus era simples, era fácil. Mas por conta das nossas atitudes, a gente vai acabar colhendo algumas consequências. E o Salmo 100 vai dizer assim, ó: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Salmo de número 100, ele vai nos ensinar a celebrar, vai nos ensinar a servir, vai nos mostrar que foi o próprio Deus quem nos escolheu, vai nos ensinar a entrar na presença dEle adorando com louvores, vai nos mostrar que a misericórdia dEle é eterna e estende-se de geração a geração. Você pode dar uma glória a Deus? Porque a misericórdia dEle lá nos tempos de Davi, elas perduram até o dia de hoje, e isso para nós é motivo de alegria e gratidão ao Senhor, porque Ele não tem nos desamparado, tem nos sustentado e tem nos ensinado. E na carta de Paulo a 2 Timóteo, agora você vai abrir aí o tema da Rede Jovem, capítulo de número 3. Amém? Ontem eu assistindo a irmã Thelma pregando e recebendo do Senhor, né? Eu falei: Jesus, passa o vídeo dela de novo. Misericórdia. Mas o Senhor é bom, porque Ele diz que a misericórdia dEle é boa, é agradável a presença dEle, Ele estende para nós, e Ele tem sempre algo novo a nos ensinar, amém? A partir do versículo de número 10, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 10 em diante. Isso. Diz assim: tu, porém, tem seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Vamos abrir um parêntese aqui, estenda sua mão direita aí. Diga assim: sofrerei perseguições, mas o Senhor me livrará de todas. Aleluia. Versículo 13: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras ou escrituras, que podem fazer-te sábios para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça,
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Fecha os teus olhos um minutinho, Senhor, concordando com a oração do meu xará Jefferson. Fala conosco nessa noite, prepara algo especial para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Carta de Paulo a Timóteo. Timóteo, como já foi dito ontem, um jovem cheio de potencial na presença de Deus, um jovem pastor, liderando uma igreja em Éfeso. Ele vai receber instruções primorosas do apóstolo Paulo, que está preso. Só que Timóteo, ele vai receber essas instruções, e eu vejo que toda carta paulina, Paulo sempre vai se colocar como um exemplo. Sede meu imitador. Filipenses 3,17 vai dizer isso, 1 Coríntios 11:1 vai dizer isso. Paulo sempre vai se colocar na posição de homem de Deus, posição de exemplo, para dizer para os homens: sede meus imitadores. Se achar alguma coisa errada em mim, não me imitem, mas eu sou o imitador de Cristo. Até porque a gente vê que Paulo, quando era Saulo, ele perseguia os cristãos. Paulo, ele tinha a função de ir atrás daqueles que pregavam o evangelho. Hoje a gente tem visto na sociedade, em muitos países do Oriente Médio, países comunistas, pessoas procurando cristãos e não deixando que preguem o evangelho. Nós tivemos agora aqui no Brasil, em Pernambuco, se não me falha a memória, o governador colocou lá uma lei restringindo as pessoas de irem a templos religiosos, não apenas os católicos, mas os cristãos também. Por quê? Devido à Covid, devido à pandemia, mas a gente já sabe que por trás dessa maquiagem há um cunho espiritual para que a igreja do Senhor não cresça. E muitas vezes o cristão, ele vai dizer assim: eu quero obedecer à lei, eu quero cumprir a lei. Mas porque o cristão está querendo ficar em casa. Não é cumprir a lei porque ele é obediente aos seus governadores ou aos seus pastores. Simplesmente ele está se agarrando e se aproveitando em determinadas situações para que a gente não seja exigido. Porque quando eu pego um tema desse, chamados para servir, não tem como eu servir dentro do meu quarto, irmãos. Porque quando eu falo de serviço, eu não estou falando apenas dos intercessores, eu estou falando daqueles que colocam a mão no arado e não podem mais voltar atrás. Quando nós temos um chamado diante do Senhor, é o que Paulo está escrevendo e instruindo o jovem Timóteo. Timóteo, desde a tua meninice, quando tu era pequeno, você foi instruído. A minha mente começou a viajar pela Bíblia, porque eu vi personagens bíblicos pequenos sendo instruídos, como Moisés, que foi colocado num cesto, e depois o próprio Deus trata de trazê-lo de volta para sua família, para ser cuidado e ensinado de acordo com as leis e as ordenanças do seu povo. Me fez lembrar daquela menina, ainda muito moça, quando foi levada como escrava para a casa de Naamã, que ela chega na casa de Naamã e ela fala assim: se o meu servo, se o meu senhor soubesse que há um profeta lá em Israel, ele já estaria curado. São pessoas, são personagens que a gente vai enxergar como Daniel, Esther, Davi, Samuel, José, o menino que possuía os seus pães e seus peixes, eram ensinados debaixo das leis do Senhor. Isso vai nos instruir, juventude. Como nós estamos sendo instruídos, não só dentro da nossa casa, mas dentro da igreja. Eu sou líder de jovem, a pastora Kézia é líder de jovem, a Aline e a Andréia são líderes dos adolescentes. A gente faz de um tudo para tentar instruí-lo, para tentar convencê-los, para tentar animá-los, para tentar dar um gás extra, fazer um negócio. Vem para o ensaio, vai ter bolo. Pessoal, o ensaio, poxa. Vem tal dia, vamos fazer um lanche. Para quê? Para ver se anima. Mas chega aqui, a gente cai na palavra. Eu lembro do Jefferson, quando chegou aqui, ele era careca, gente. Olha como é que Deus é bom. Deu cabelo para ele.
Mas ele veio em meio, a gente fazia a segunda de primeira, né, William? Futebol, vôlei, queimada e tantas brincadeiras. E ele começou a vir para jogar bola com os amigos, com o Daniel, com o Gabriel. Aí, de repente, ele foi gostando, veio no culto, aí ouviu uma oração, ouviu uma palavra, um conselho. Aí, daqui a pouco, já disse assim, eu quero servir a Jesus. Entende, igreja? Mas nós precisamos fazer o nosso papel de servos, de chamado que nós temos e possuímos, e falar, Senhor, eis-me aqui, não somente da boca para fora, mas é colocar as nossas mãos, arregaçar as mangas, e realmente falar assim, eu preciso fazer algo para o reino de Deus. Não é só porque estamos em festa, porque as mensagens são de acordo com os temas, mas é porque a nossa vida, ela foi construída para isso. O Senhor, quando Ele nos formou, desde o ventre da nossa mãe, Ele já tinha um plano para mim e para você. Há um propósito para você estar respirando hoje. Há um propósito para você ter pego Covid e estar aqui de novo. Há um propósito para os livramentos que o Senhor te deu, para que hoje você estivesse aqui dentro ou na sua casa assistindo esse culto. Há um propósito, há um chamado para nós. E o apóstolo Paulo vai falar, Timóteo, desde pequeno, rapaz, a tua avó, a tua mãe, elas te instruíram, debaixo das leis, debaixo das escrituras, dos ensinamentos. E a gente vai ver esses tantos outros personagens que nós citamos aqui, sendo ensinados, e eu e você, com esses exemplos, né, que outrora, alguns anos atrás, eu estava sentado junto com vocês aí, com vocês não, né, com a outra geração, estava sentado aí, até o dia em que o Senhor falou assim, a idade chegou, a gente vai crescendo, aí conhece uma varoa abençoada, amém? Recebe aí, conheça uma varoa, um varão aí, amém? Glória a Deus. Aleluia. Olha os pais aí de olho, ô Jeff, que papo é esse? E a gente quer construir a nossa casa, a nossa família. É a lei da vida. A Esther está ali, gente. Meu coração está apertado. Amém? Mas só que a lei da vida é essa. E a gente cresce, a gente casa, e a gente tem os nossos filhos, e a gente vai querer que essa palavra ela esteja inserida nos nossos filhos. Tem jovens aqui que os pais talvez não sejam cristãos. Tem jovens aqui que cresceram numa outra cultura de religião. Tem jovens que cresceram avessos à religião, chateados, porque quando pequenos, talvez os pais faziam de modo diferente que a Bíblia ensina. Mas só que quando a gente vai se aprofundando, vai lendo, vai aprendendo, a gente aprende que a gente precisa instruir o menino no caminho que ele deve andar. Provérbios capítulo de número 22, versículo de número 6. E quando ele envelhecer, não se desviará dele. E é isso que nós precisamos, por mais que os jovens cresçam, casem, tenham filhos, comecem a trabalhar, a ter a sua vida profissional, o temor do Senhor vai estar sempre gravado aí na palma do teu coração, porque os ensinamentos, isso ninguém pode tirar. José, quando foi levado como escravo, ele poderia ter se desesperado e se entregado à vida que ele estava ali, mas ele guardou as palavras do seu pai, ele guardou os ensinamentos que o Senhor o dava, e ele vai seguir a palavra, ele vai falar assim, eu tive sonhos, e os sonhos quem me deu foi o Senhor, aleluia. Muitos jovens aqui têm sonhos, queridos, e eu tenho certeza que não é em vão, é sonhos que o Senhor tem te dado, é sonho que o Senhor não tem deixado com que você se esqueça, sabe por quê? Porque Ele ainda quer cumprir em você. Hoje é a noite de você sair daqui querendo voltar ativa. Tá bom, Stefânia? É noite de você sair daqui querendo trabalhar. O pouco que eu faço é muito pouco. E quem acha que faz muito, ainda é pouco. Porque nenhum sacrifício, nenhuma oferta que a gente dê se compara com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Você pode dar glória a Deus?
Timóteo foi chamado, irmão. Ele foi selecionado para que ele não se corrompesse com os prazeres do mundo, para que ele não se corrompesse com as vãs profecias, para que ele não se corrompesse com as ofertas. Eu me lembro, nos tempos do meu seminário lá de bacharel de teologia, que misericórdia, que a gente recebia, irmãos, algumas propostas de alguns ministérios. Vamos lá, meu querido, que a gente lá, tu vai ser consagrado lá, varão. Tu é o quê? Eu sou diácono. Ih, vamos lá, me segue. A gente falava assim, rapaz, eu não estou à procura disso. Eu estou à procura de conhecimento, eu estou à procura de Cristo. Sabe, queridos, eu acho que eu aprendi isso com o pastor Edmar, quando ministrou aqui, né, na escola de Samuel. Ele falou assim, quer ter um sentimento para ser um pastor um dia? Eu falei, qual é? Não queira ser, porque o negócio é pesado. O pastor me fala todo dia isso, quase todo dia. Mas é assim que nós vivemos, irmãos, um degrau de cada vez. As construções, elas não são feitas do dia para a noite, elas têm que ser alicerçadas, e Timóteo, ele foi alicerçado na hora certa. Eu tenho sonhos, tenho desejos, mas eu sei que no momento certo o Senhor há de fazer e há de cumprir. Mas só que eu e você, nós precisamos ter a paciência que Jó teve. Eu sei que é difícil. Eu sei que talvez você está vivendo situações e circunstâncias que você fala assim, rapaz, não tem como a gente enfiar a Bíblia de uma vez só na cabeça do meu filho, não. Para ele sair daqui 100% limpo e aprendendo o que a Bíblia diz. Não tem. É algo que tem que ser ensinado dia após dia. E Paulo, ele ensinava muito mais sendo exemplo do que ensinando literalmente, porque ele vai falar assim, ó, versículo 11, sofri perseguições e aflições. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Ele está querendo dizer para mim e para você que o Senhor, ele está pronto para nos livrar, está pronto para nos abençoar, está pronto para dizer para nós que nós precisamos ir fazer com a vontade, com a fé, com a ousadia, porque Ele vai dar o escape, Ele vai prover, Ele vai abençoar. Eu me lembro de raras oportunidades, pastor, que eu participei dos evangelismos, não sei se pela idade, eu acho que sim, mas eu me lembro de uma vez que a gente estava no ônibus, tinha um micro-ônibus, a equipe, né? Tinha um micro-ônibus, eu me lembro de uma viagem. Por que eu me lembro dessa viagem? Porque eles deram um saco cheio de pipoca, doce, chocolate, para a gente comer durante a viagem, né? Eu me lembro que eu acho que foi o Isaac, sentou do meu lado, a gente ficou brincando. Então, são coisas que foram na memória da criança. E a gente foi lá para Paracambi, para um cantão desse aí, passar o filme, né? Eu sei que nesse dia foi o ônibus cheio. Me lembro até lá no local onde passou o filme. Mas eu me lembro que a alegria era contagiante. A gente ia cantando, né? No ônibus. Eu ia falar a música errada aqui. A Bíblia, aquela que a Bíblia cai da mão. Como é que é? Cadê os antigos aí, gente? Eu sou novo, eu não lembro. Ai, a Deia, velhona. Irmã, acorda, irmão, senão a Bíblia vai cair da sua mão. A gente ia cantando essas musiquinhas, essas brincadeiras, e isso fazia com que a palavra penetrasse no nosso coração. Isso fazia com que a gente não esquecesse desses momentos, porque o Senhor, Ele ministra desse jeito. Essas semanas eu conversava com 2 jovens aqui. Aí eu peguei o papel e comecei a desenhar o tabernáculo, o véu do templo. Eu falei, esse véu foi rasgado. Ele, é isso que é o véu do templo? Eu falei, tem hora que a gente tem que sentar à mesa, irmãos, com os nossos filhos. Não adianta você falar assim, ó, bota no 3 palavrinhas aí que ele vai aprender. Não vai. Coloca aí o pastor aí que prega para jovem que ele vai aprender. Não vai. Tem hora que eu e você, nós temos que sentar e investir o nosso tempo com os nossos filhos. Não adianta você falar assim, lê aí o Salmo 1.
Não vai entender, ele vai ler por ler. Mas você precisa sentar do lado dele. Ah, mas eu ainda não tenho filho. Senta com a tua esposa. Ah, mas os meus pais não são cristãos, então vai evangelizar teus pais. Pai, mãe, me ensina aqui, eu li esse negócio na Bíblia aqui, essa palavra. Às vezes a Esté vem com umas peripécias dessa. Pai, o que quer dizer isso? Ósculo. O que é ósculo? Ah, essa daí eu sei. Cumprimentar uns aos outros com ósculo santo. Ósculo quer dizer beijo. Ou seja, muitas vezes eu vejo a Esté me perguntando as coisas, eu falo assim, rapaz, tenho que ir lá pesquisar, tenho que ir lá ver. Se eu não sei, eu vou... A gente investe o tempo na mesa. É o culto no lar. É o aprendizado que talvez Timóteo teve na sua infância. Com sua avó, com a sua mãe, ensinando ele. Até porque o ensinamento era bem precário naquela época. E a Bíblia vai ser contada porque, pensem, irmãos, comigo. Quem vai escrever o Gênesis, o Pentateuco? A gente aprende que é Moisés, amém? A gente aprende que é Moisés. Isso, você não vai esquecer mais. Só que Moisés está anos-luz à frente de Adão e Eva. E a Bíblia vai falar, e os historiadores, os teólogos vão dizer que eles se reuniam, as famílias, e eles começavam a contar as histórias. No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Imagina as crianças, quando elas contam historinhas ali, que elas ficam vidradas, tentando imaginar. Hoje a gente ainda consegue ilustrar, né? Nos vídeos, nas imagens. Mas imagina as crianças, naquele meio daquele deserto, olhando o céu, as estrelas, e os pais contando as histórias. Até que um dia Deus chama Moisés e fala assim, começa a escrever isso aí. Porque há uma geração lá em 2021 que vai precisar se converter à minha palavra através desses escritos. Porque Paulo vai dizer para Timóteo que a palavra é divina e inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E nós estamos aqui como povo eleito, sacerdócio real, povo escolhido para levar a mensagem de Deus a toda criatura. Então não são só os jovens, mas é o corpo de Cristo que está sendo chamado para servir nessa noite. Aleluia! Não espera o convite não, irmão. Bebendo água não, varão. Não espera o convite. Vai fazer. Se dispõe. Se coloca à disposição. Porque o Senhor, Ele está dizendo que a gente tem que pregar em tempo e fora de tempo. O Senhor está pedindo para que a gente ore sem cessar. O Senhor tem pedido para que nós abramos a nossa boca e comecemos a orar, a louvar. E as outras pessoas, elas vão conseguir enxergar em mim, em você, a presença de Deus. Muitas vezes sem abrir até a nossa boca. Eu vou na dentista, negócio de aparelho, misericórdia, né? Uma vez por mês. Ela me ganha um dinheiro lá, todo mês. E aí, fiz um mês aí de propósito, irmão. Só Jesus na minha vida. Sem Netflix, Jesus. Sem YouTube. Hoje eu posso falar, tá? Porque já passou. De meia-noite a meio-dia, sem comer. Aí a Esté entrou junto. Não vou comer mais doce, glória a Deus, vamos economizar. E aí a gente vivendo nos propósitos, né? E vivendo a vida, pregando, louvando. E eu cheguei na dentista desse mesmo jeito, irmão. Que eu sempre chego lá, desanimado, com o dinheiro na mão. Ela falou assim, Jefferson, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Olha, você tá diferente. Eu falei assim, minha esposa tá aí não, hein? Olha, cuidado, hein? Se a minha esposa ouvir isso. Mas eu consegui enxergar, irmão, que alguma coisa chamou a atenção nos olhos daquela mulher. Jefferson é feio, gente. Mas o brilho do Espírito, ele começa a transparecer através de nós. E você precisa buscar essa santificação. Você precisa buscar o que o Senhor tem de melhor para nós. E o que Ele tem de melhor para nós é a presença dEle.
Muitas vezes a gente procura a bênção, a gente quer o fogo do Senhor, mas na verdade quando Elias ele constrói o altar, ele vai nos ensinar que nós precisamos construir um altar, porque quem vai derramar o fogo é o Senhor. Então se você quer pular os processos da construção, vai dar errado uma hora, porque o fogo ele não vem simplesmente porque você está pedindo fogo, mas o Senhor ele vai derramar o fogo dele quando você construir primeiro um altar. Senhor, a minha vida é o teu altar. É isso que nós precisamos reconhecer nessa noite, que o nosso chamado vai além, vai muito além do que estar aqui em cima, do que estar com posse do microfone ou do instrumento. O nosso chamado é para ganhar essa terra, para pregar o evangelho, ganhar cerâmica para Jesus, ganhar os teus vizinhos para Jesus. É isso que o Senhor tem te chamado, Ele tem te levantado para isso, irmão. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado em justiça. Aleluia. Sabendo de que o tens aprendido. Quero chamar aqui meus amigos para me ajudar. Chamados para isso. O Senhor ele nos escolheu. O Senhor ele te ungiu. Tem uma canção que fala, né? Ele me ungiu para pregar libertação. É isso que o Senhor tem te chamado. Tem nos chamado, jovens. Tem nos chamado. Muito foi se falado de permanece. Permanece na presença do Senhor. Permanece na presença do Senhor, igreja. O culto acaba aqui, daqui a pouco. Mas vai embora com a presença do Senhor. Vai jantar com a presença do Senhor. Vai dormir com a presença do Senhor. Amanhã você vai amanhecer na presença do Senhor. E não deixe essa chama se apagar. Não deixa. A Bíblia vai falar que ele vai falar com Samuel. Mas a Bíblia vai dar um detalhe importante. Porque o templo, ele tinha uma luz que simbolizava a presença de Deus. Só que tinha uma hora que ela apagava. E eles acendiam no outro dia, os sacerdotes. Certo, pastor Silas? Me corrija aí, pastor. E aí, irmãos, a Bíblia vai falar assim, ó. Antes que a luz se apagasse, o Senhor vai chamar Samuel. Aí a gente gosta de ler engrossando a voz. Samuel, Samuel. Ou seja, irmãos, antes da luz do Senhor se apagar, Ele ainda tem algo para nos entregar. Antes que esse culto acabe, aleluia, Ele tem algo para entregar para mim e para você. Há uma aliança a ser renovada nessa noite. A presença de Deus para ser derramada sobre nós, sobre essa juventude, sobre a tua vida, sobre a tua casa. O que você tem aprendido, o que você tem se permitido aprender, o que você tem deixado entrar na sua casa. A Bíblia vai falar que, no versículo 13, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Por quê? Porque eles enganam. Me dei bem aqui. Mas ali na frente, ele já vai ser enganado por outro. Aí ele dá a volta e toma a volta. Ele dá a volta e toma a volta. Mas ele vai falar assim: Timóteo, não se mistura com essa gentalha. Não se mistura com essa galera, Timóteo. Viva uma vida de separação e entrega ao Senhor. Viva uma vida de separação e entrega ao Senhor. Talvez você tenha andado aí com pessoas que têm te dado volta, achando que está te fazendo bem. Talvez você tenha andado com pessoas que estão pregando maldição para a tua casa, achando que são bênçãos. Está na hora de você se separar. Irmãos, difícil é separar de alguém. Difícil é interromper um laço de amizade, um compromisso com alguém, um trabalho. Difícil é, irmãos, é muito difícil.
você pensa na sua casa, você pensa na sua família, você pensa em tantas coisas, mas tem algo que você precisa pensar, que é no Senhor, na sua salvação, e que o Senhor há de suprir o melhor para você. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa com os meus 18 anos, é isso aí, ano passado, 18 anos de idade, e eu tive um sonho de trabalho, de emprego, logo assim que eu enxerguei a minha vida profissional, eu falei assim, eu quero trabalhar no banco. O Salomão está lá dentro, né? Salomão foi bancário. Quero trabalhar no banco. E aí eu consegui uma vaga de emprego no Itaú, irmão. Ô Jesus, misericórdia aí, corta aí depois. Só que a estratégia do emprego lá era totalmente contrária àquilo que eu aprendi aqui dentro. Porque eu fiquei na parte de empréstimos, sabe? E a parte de empréstimo é uma parte ruim, você que tem empréstimo aí, porque o cara te vende algo bom, né? Benefício, 60 vezes, e por aí vai. E muitas vezes eu tinha que dar uma ludibriada nos amigos, né? Olha, irmão, isso aí, não, esquece, assina aí, assina, não precisa ler não. Né, Leida? Assina aí. E aí a gente fazia isso, mas o meu coração começou a se entristecer de uma tal maneira. Irmão, eu lembro que eu estava lá embaixo no ranking das metas, né? E em uma venda eu fui para primeiro, porque o cara, não sei o que ele achou, estou revelando aqui meus pecados. O cara falou que ele conhecia o meu avô, mas eu nem sei se ele conhecia o meu avô Manel. Trabalhava na Telerge? Trabalhava. Então, poxa, eu gostava muito dele. Eu sei lá se ele conhecia ou não, mas por gratidão ao meu avô, que eu não sei se era o mesmo cara que ele estava falando, ele pegou o teto máximo do empréstimo, eu bati a minha meta, fiquei todo feliz, mas depois o meu coração se entristeceu. Me afundei ali naquele trabalho que eu parei até de querer vender. Eu falava até para a pessoa assim, não, faz não. E eu pedi demissão, irmão, do emprego que eu queria. Talvez de uma projeção de crescimento, 18 anos, né? É tudo que uma empresa quer, alguém novo para que cresça. Mas só que eu falei assim, eu não quero crescer no meio da mentira, eu não quero crescer no meio daquilo que vai me corromper, eu não quero crescer no meio daquilo que vai me afastar de Deus. E foi hora que eu pedi as contas. Talvez você vai falar assim, mas você só tinha 18 anos, garoto, você não tinha família para sustentar, sua mãe ainda botava comida na mesa dentro de casa, verdade. Mas eu sei que passaram-se nem 2 meses, eu fui chamado para um outro emprego, que eu não precisava falar nem com ninguém, entendeu? Mas eu falei assim, o Senhor conhece a minha necessidade, Ele conhece, tem uma música disso, Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece, se você está passando por alguma coisa assim desse tipo, ore ao Senhor, fala, Senhor, Tu sabe que é o fruto do meu trabalho, é o sustento do meu lar, mas prepara uma porta melhor, prepara algo que vai superar o que eu já tenho hoje, porque eu não quero mais viver, eu não quero mais estar nessa condição, e o Senhor, Ele vai fazer acontecer, porque você está colocando Ele como prioridade. O problema é que hoje a igreja, quando eu falo igreja, eu falo eu e você, nós às vezes não estamos colocando o Senhor como prioridade, não estamos nos posicionando. Quando eu falo de prioridade, eu falo em tudo, seja na sua vida financeira, no seu relacionamento, no seu tempo diário com Deus, na sua entrega, na sua leitura, no seu cântico, na sua adoração, é em todo o tempo, irmão. Estou dizendo que você tem que jejuar todos os dias, não, mas você tem que ler a Bíblia, mas você tem que dobrar os seus joelhos, mas você tem que abençoar. Hoje nós estudamos isso na EBD, nós temos que abençoar, ter um coração altruísta. Projeto Aquecer, cadê o irmão para doar? Eis-me aqui, eu vou hoje. Stefane, Guilherme, coloca o meu nome aí, vamos lá servir ao Senhor. Essa segunda-feira foi tão bom, irmãos, foi tão maravilhoso o mover de Deus ali na Praça da Liberdade. Parece que a gente combinou com as outras que distribuem, que ninguém estava lá, só foi a gente, né? Pelo menos naquele horário. A gente falou, vamos orar. Aí começamos a orar. Aí oramos e o pessoal assim, acaba logo, estou com fome. Mas aí eu comecei a orar pelas famílias. Senhor, abençoe os lares.
as esposas que ficaram em casa, os filhos que foram abandonados. Aí você só vê os rostos abaixando, as lágrimas caindo, as pessoas se comovendo porque eles deixaram famílias e talvez não tenham o que comer, não tem uma palavra, não tem um ombro amigo, não tem ninguém para fazer, e o Senhor tem te chamado, e muitas vezes nós temos negligenciado o dom, o talento que o Senhor nos deu, chamados para servir. Não fica falando, o outro vai, o pastor vai, o irmão vai, a cozinheira vai, o amigo que distribui vai. Não pensa assim não. Senhor, eu vou. Se consagra, ore, busca o Senhor e fala, eu vou. Nem que seja só para entregar, nem que seja só para interceder, mas vá. É a festa das crianças, musiquinha infantil, peça, jogral, não sei o que. Vai, porque o Senhor tem algo para ministrar no teu coração. Consagração, 8 horas da manhã, acordar cedo, vem orar, irmão. A tua casa podia estar melhor, só não está melhor porque você não está orando. E o Senhor tem visto o que você tem passado, mas Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ver o teu sacrifício. Não basta apenas cantar, sou o teu templo, o teu sacrifício, eu sou o teu altar, Senhor, vem queimar em mim. Não, construa o seu altar. A Bíblia vai dizer que Jesus, Ele é a pedra angular. Ainda não fui lá em Israel não, o pastor Silas fez uma propaganda tão boa aqui, rapaz. Achei até que ele ia pagar para mim. Mas em Israel eles construíam os arcos com pedras, né? E a pedra angular é aquela que ficava em cima, no topo, em que unia as outras pedras. Não tinha uma cola. E Jesus, Ele vai dizer que Ele é a pedra angular, ou seja, Ele é a pedra que liga todas as outras pedras. Ele está nos ligando, igreja. Senão nós já estaríamos destruídos. Se Ele ainda não estivesse aqui, nós não sei o que seria da igreja. Mas Ele ainda está aqui, e Ele conta comigo, e Ele conta contigo, para essa boa obra. Vamos ficar de pé? Vamos louvá-lo nessa noite? E quando você ouvir essa canção, se você quiser sair do seu lugar e vir receber a oração, não sei se você está aqui, só temos cristãos ou não, mas se você quiser aceitar a Jesus, saia do seu lugar. Se você quer voltar para a casa do Pai, saia do seu lugar. Se você quer um renovo do Senhor, saia do seu lugar. Se você quer uma confirmação para o teu chamado, saia do teu lugar. Mas saia, irmão, não deixa passar. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar, mesmo te sinto aqui, a vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim. Cadê você que tem um chamado e precisa de renovação? Onde eu sou, me enviou. Chamado, jamais vou me calar. Vem, igreja, você tem um chamado e o Senhor está confirmando isso nessa noite. Eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim.
O Senhor, Ele quer renovar, o Senhor, Ele quer falar contigo, Ele quer derramar a unção nova sobre a tua vida. Ele quer confirmar aquilo que você tem. Você foi chamado para servir. Você foi chamada para servir. Aleluia. Não deixe as aflições do mundo te abater. A vida é mesmo assim. São tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Fala pra Ele, eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Nós somos escolhidos, Jesus. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Vamos anunciar o Evangelho. Eu fui escolhido, Você é escolhido, você é escolhida de Deus. Não deixa passar, não deixa passar. Mas diga pra Ele, eu estou aqui, Senhor. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Há muito pra fazer, Não há mais tempo pra olhar pra trás. fala pra Ele, há muito pra eu fazer. Há muito pra Há muito pra nós fazermos, igreja. Não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão. De mim, O Senhor Ele não abre mão de você, querido. Ele tem sondado o teu coração. Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe das tuas lutas. Ele sabe do desejo do teu coração. Ele sabe da tua vontade de voltar a fazer. Ele sabe das tuas lutas que você tem para poder buscar a palavra dele, para cumprir o ID. Nós sabemos que a investida do diabo é forte. Nós sabemos que o inimigo tenta, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia! Você pode glorificar ao Senhor, igreja. Oh, aleluia! 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 Oh, Deus, visita-nos essa noite, Pai. Oh, faça morada aqui, Jesus. Visita os corações essa noite, Senhor. Visita os corações nessa noite. Traga renovo, Deus. Traga renovo para os teus filhos, Senhor. Quebra todos os laços, Deus. Oh, aleluia. Abençoa os teus filhos, Senhor. Repreende todo o mal, Deus. Oh, visita nessa hora. Limpa, purifica, Deus. Oh, aleluia. Oh, eu tenho um chamado,
Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Cante isso, igreja. Eu sei que Deus não abre mão. Canta, igreja, canta, eu sei. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Estenda sua mão para cá, estenda sua mão para cá, estenda sua mão para cá. Vamos orar, vamos orar. Aleluia! Igreja do Senhor, tem mais gente aí no banco que tinha que estar aqui na frente. O Espírito Santo está dizendo que não acabou. Não saia daqui sem receber aquilo que Deus preparou para você. Eu não sei o que está vindo aí na sua mente, se é vergonha, se é bloqueio, se é timidez ou se não é comigo, mas o Espírito Santo está dizendo que tem mais pessoas que deveriam estar aqui recebendo algo especial do Senhor. E se você tem alguma dúvida e sente algo no seu coração, não saia daqui sem receber o melhor do Senhor. É algo maravilhoso, é algo bonito, perfeito, que Ele preparou antes que esse culto começasse. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já sabia o seu nome, Ele já sabia que você ia entrar por essas portas, e Ele falou: eu vou preparar algo para os meus filhos. Eu tenho algo para entregar para eles, e é no dia que se chama hoje. Aleluia! Então não perca a oportunidade de receber o melhor de Deus, uma unção do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Pastor ali atrás, ó. Pastor ali atrás. Pastor Silas aqui atrás, ó. Vai ministrando aí na vida dessas pessoas. Estão ali no final da fila ali, ó, pastor. Pastor Petrônio ali. Pastora Kézia, Leida. Amém. Vamos lá ministrando aí na vida dessas pessoas aí, porque há algo especial de Deus para a vida de vocês hoje. Há algo muito especial. Estenda suas mãos e receba do Senhor. Oh, Pai amado, Pai de amor e graça, como é bom, Senhor, sentir a Tua presença, Senhor, e saber que Tu cuida de nós, Senhor. Tu tem nos chamado, Senhor, para Te servir, Senhor. E como é bom estar na Tua presença e receber de Ti, Pai. Senhor, Tu tem falado com pessoas especiais nessa noite, e Tu quer tratar com eles de uma forma especial. Senhor, eu Te peço nessa hora, Senhor, derrama uma unção poderosa sobre a cabeça dos Teus filhos, Senhor. Ah, Senhor da glória, retirando, Senhor, tudo aquilo que tem afastado os Teus filhos da Tua presença, Pai. Aqueles que cantavam e não cantam mais. Aqueles, Senhor, que Te adoravam e não adoram mais. Aqueles que oravam e não oram mais, Senhor. Aqueles que trabalhavam e não trabalham mais, Senhor. Aqueles que sorriam e não sorriem mais, Senhor. Oh, Pai, faz um novo cântico, Senhor, brotar nos lábios dos Teus filhos nessa noite, Senhor. Afugenta a tristeza, a frieza, a angústia, a mágoa, Senhor, e traz um renovo do Teu Espírito na vida dos Teus filhos, Pai. Que essa aliança, Senhor, contigo seja renovada nessa noite, Pai, e ela frutifique por todos os dias a vida dos Teus filhos. Sara os corações, restaura, Pai, e dá um som de alegria na vida de cada um dos Teus filhos. Ó Espírito Santo, nós Te pedimos essa dádiva, e é no nome de Jesus que oramos. E você diga: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja. Vamos aplaudir a Jesus. Levante as suas mãos e adore a Ele. Eu tenho chamado. Eu tenho chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho chamado. Eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão
Há muito para fazer, há muito para fazer. Não há mais tempo para olhar para trás. Estamos em 2021, irmãos. Acredito eu que nós vamos vencer essa pandemia, amém? Não há mais tempo de nós olharmos para trás. É olhar para o alvo que é Cristo Jesus e dizer para Ele: para Ti eu vou, Jesus. Vamos trabalhar para o Senhor. Temos almas para ganhar, temos vidas para consolidar, mas eu e você precisamos estar debaixo da